É um salmo de Davi. Salmo 27, versículo 1. Diz assim: o Senhor é a minha luz. Quem tem sido a sua fonte de iluminação? Quando é que o Senhor é a minha luz? Quando eu ando na revelação de Deus, da palavra de Deus. Aí as trevas não me incomodam, porque eu tenho a luz. Se eu não tenho, a ciência diz, não existem trevas, existe falta de luz, ausência de luz, para a ciência. Mas não estão enganados, não são muito longe, não. Porque quando você tem a palavra de Deus, também tem ausência de trevas na sua vida. Você tem a luz, a revelação da palavra. Se lhe falta a palavra, lhe falta a luz. Aí o que acontece? O Senhor é a minha luz, a minha salvação, a quem temerei? As trevas assustam, as trevas intimidam, as trevas acovardam a pessoa, amedrontam. Você vê um cidadão grandão, um exemplo, né? Mas se ele se depara com uma coisa sobrenatural das trevas, ele até se acovarda diante daquele mal. Ele enfrenta 10, 30 homens, 50 homens com seu físico. Mas se ele vê um vulto, por exemplo, ele fica todo arrepiado. Quer dizer, ele se amedronta, se acovarda diante da coisa das trevas. Ele se intimida. Quem tem Deus, não. Ele sempre tem o Senhor consigo. Aí você vai ver. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quer dizer, quando você tem a palavra de Deus, você tem a força de Deus com você. Quando você despreza a palavra de Deus, você despreza o quê? A força de Deus na sua vida. Então a luta vem, como eu falei, a depressão. Como eu vou vencer a depressão? Com a palavra de Deus. Vocês já ouviram várias vezes eu citar que quando eu comecei, eu vim com depressão para a igreja. E o que eu fiz? Eu peguei, não tinha computador naquela época, não tinha internet, que hoje é uma facilidade, né? A internet é bênção e maldição, você tem que pegar o lado bom. Hoje você pega lá, palavra medo na Bíblia, tem um catálogo lá de versículos para você. Antes não, você tinha que pesquisar, dicionário bíblico, né? Enciclopédia bíblica, chave bíblica. As Bíblias, geralmente as mais antigas, elas vinham com banco de palavras, era um banco de versículos. Aqui tinha uma letrinha, aí eu ia aqui até uma referência e você buscava a mesma coisa. Então eu ficava para lá e para cá. Todos os versículos que eu peguei a respeito de medo, de depressão, a palavra depressão você não encontra, mas encontra ansiedade, né? E encontra medo. Eu fazia daquelas palavras minhas palavras. Esse finalzinho aqui, por exemplo, eu não tinha esse entendimento que eu tenho hoje, mas eu usava com a própria letra, quer dizer, o próprio versículo como a minha força. Então vinha aquele aceleração no coração, aquela confusão mental. Eu disse, em mim não. Porque aí eu citava, porque o Senhor é a minha força. Claro que eu peguei outros versículos. Pegava Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Então vinha, era o medo. O medo de tomar conta, eu falava, não vou ter medo. Não temas, porque eu sou contigo. Repetia, como se fosse um papagaio mesmo, mas com convicção no coração. Não temas, porque eu sou, Deus está comigo, eu não vou temer. E pegava mais, segunda carta de Paulo a Timóteo 1:7. Deus não nos deu espírito de medo. Eu fazia disso a minha força. E o que aconteceu? Superei, estou falando de coisas, de quantas décadas atrás. Eu fui sobrevivendo com a palavra de Deus. Agora, uma coisa, você não tem que ser seletivo, só pegar essas palavras. Nunca esqueça o que a Bíblia Sagrada diz. O que? Li recentemente para vocês, segunda carta de Paulo a Timóteo, 3,16. Segunda a Timóteo 3,16. Paulo falando, toda não são algumas, são todas. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redaguir é responder, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, a mulher de Deus, a pessoa de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Então nós temos que viver de toda a palavra, lembra? Mateus 4:4, não é só de pão que viverá o homem, de toda palavra que sai da boca de Deus. Então não é só contra o medo ou a doença vem, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Digo para vocês com todo temor, não marquei o tempo, mas tirando uns 20 anos ou talvez mais, eu não tomei um comprimido sequer, nem aquele efervescente, o estômago.
Eu era tão radical que nem aquele adesivozinho, que Band-Aid é a marca, né? Mas eu usava, eu não usava, de coisa. Eu tinha um programa, um programa de televisão aí, e a pessoa batia na porta, o repórter chegava na sua porta. Tudo bem, programa da fulana de tal, era uma apresentadora. Aí disse assim, e na sua geladeira tem isso? Era o produto que eles faziam a propaganda, né? Um exemplo, era a maionese, né? Era lá o sal de frutas, era o extrato de tomate, aí tinha a marca que era o patrocinador dele. Se encontrar, você ganhava um prêmio. Aí quando falou do sal de frutas, eles foram no banheiro e abriram assim, tinha vários remédios. E a pessoa disse assim, e esse remédio? Não, são remédios do dia a dia. Eu falei, aleluia, porque eu não tinha um sequer. Não entendo que é errado não, entendeu? Quando eu precisei, que o médico mandou prescrever, eu tomei. Por favor, estou falando para você que eu passei mais de 20 anos vivendo essa fé, entendo? Vivendo essa palavra. Nós temos que viver essa palavra. Mas aí que está o problema de muita gente. Como falamos aqui, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa. Nós não podemos ser seletivos. No capítulo 4, aí um pouco abaixo, versículo 3, diz assim, capítulo 4, versículo 3, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão, coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Aí você começa a ter as suas ideias, os seus desejos, suas vontades, mas aí breca na palavra, para na palavra. E o que você faz? Você não quer ouvir mais aquilo. Você começa a ser seletivo. A palavra que fala da cura, amém. Palavra que fala vamos dizer, da prosperidade, oh glória a Deus. A palavra que fala da santidade, aí você não quer. E devia querer. Até aquela que vai te repreender, até aquela que vai mostrar a sua falha, o seu erro, você deveria de aceitar. Por quê? Porque a palavra de Deus, voltando ao capítulo 3, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda boa obra. Você vai ter a palavra de Deus para tudo, e a pessoa não quer. Foi o caso que nós conhecemos bem, de um homem chamado Sansão. Vamos para Juízes, capítulo 16. Juízes, capítulo 16. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Não vou ler tudo não, só o versículo 19 já. Já chegando já na traição já. Vamos fazer todo o enredo não, que Sansão entra em Gaza e se prostitui, depois se apaixona por uma mulher chamada Dalila, e conta umas historinhas da Dalila. A paixão cega a pessoa. Diz que os sábios dizem neste mundo, a paixão é burra, né? Que cega a pessoa de uma tal maneira que ela não enxerga. Dalila diz, Sansão, por que você tem essa força toda? Por que você tem? Ele notou que era uma armadilha do inimigo. Por causa disso, começou a brincar com ela, contando umas brincadeirinhas com ela. Até que ele abriu o coração todo para ela. Versículo 19 do capítulo 16. Falei para vocês e eu não cheguei ainda. Diz o 19. E então ela o fez dormir sobre os seus joelhos, e chamou um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Por quê? Porque ele contou o que não podia contar. Aquilo era um voto que ele tinha com Deus, feito pela sua mãe, que ele era ciente. Tanto que ele era ciente que ele contou para ela, se me rasparem a cabeça, eu vou perder a minha força. Ele abriu o coração para ela. Então, nessa hora, ele se desligou da palavra. A palavra é a nossa força. Tem cristão que já expulsou demônios, irmão. Tem cristão, meu irmão, que já foi intrépido, que foi corajoso, já foi valente, já foi de guerra, desafiava demônios e tudo. Hoje, talvez não. Mas por quê? Olha o que diz assim. E então, e disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Irmãozinho, não faça isso. Não despreze a palavra. Você chegará um momento que você não sentirá mais a força de Deus em você. E desculpe, sem a força de Deus, você se acovarda diante do mal. Você se intimida, você se amedronta.
Esse é o segredo, andar com a palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa força, a palavra de Deus é conosco. O que os filisteus fizeram com ele? Então os filisteus pegaram nele. Quem são os filisteus? Os inimigos. Pegaram em Sansão, ele arrancaram os olhos e fizeram descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no caça. Passou simplesmente a ser motivo de chacota. E tem cristão que está motivo de chacota no mundo espiritual. Para fundamentar um pouquinho mais, depois eu falo no outro curso mais sobre isso. É Oséias, capítulo 13. Oséias é depois do profeta Daniel. Depois do Daniel vem Oséias. Quando fala Efraim aqui, deixa eu explicar para você que Efraim foi o filho mais novo de José. Quando José estava no Egito, ele foi, nós sabemos a história, vendido como escravo, ele se levantou lá depois de ser caluniado, preso, tudo bem. Ele interpretou os sonhos do faraó e passou a ser o governador do Egito. E ele teve 2 filhos no Egito. Um ele colocou o nome de Manassés, que é o primogênito. Manassés quer dizer, Deus me fez esquecer. O segundo ele chamou de Efraim, que é esse aqui. Efraim quer dizer o quê? Deus me fez prosperar. Olha que beleza. Então, de uma hora para outra, o homem que era escravo passou a ser grande no Egito. Mas aí, quando o Jacó estava já para morrer, ele mandou chamar os filhos de José. E ele foi abençoado. Ele colocou essa mão na cabeça do Efraim e essa mão na cabeça do Manassés. E o pai, ele disse, pai, José, não é desse modo. O nosso costume é o contrário. A bênção vem para o primogênito. Eu sei o que estou fazendo. Aquilo era profecia. Porque o Efraim, ele cresceu e se tornou maior do que o Manassés. Quando houve o erro de Rúben era o primogênito do Jacó, mas ele subiu ao leito do seu pai e fez o que não deveria de fazer. E ele perdeu essa condição. Quem foi exaltado dessa posição foi Efraim. Por isso que você encontra a nação de Israel sendo chamada filhos de Jacó, filhos de Israel. Você vê dessa vez, você vê o próprio Israel e vê quantas vezes Israel sendo chamado de Efraim, como agora. Então, a nação de Israel, durante um bom período, foi chamada de Efraim. Diz assim o versículo, capítulo 13, quando Efraim falava, tremia-se. Irmão, tem cristão, quando abria a boca, o diabo tremia. Está amarrado, em nome de Jesus. Comigo não, em nome de Jesus. Satanás tremia. Mas Satanás é astuto, malandro, esperto, e ele começa a trazer coisas para você que ferem a palavra de Deus. E em vez de você viver de toda a palavra de Deus, você começa a desprezar a palavra de Deus. Ele desprezou a palavra de Deus por causa de uma mulher chamada Dalila. Quantas pessoas, aqui mesmo na própria história de Israel, o Jacó, que antes era Jacó, o irmão dele desprezou a posição de primogênito por um prato de lentilha com guisado. Eu não sei porquê, tem gente que despreza por causa das riquezas. Ah, não, mas eu não posso perder. Amigo, se para ter aquilo ali eu tenho que desprezar a palavra, vou ficar duro. Ah, quero ver. Eu te garanto que já passamos por experiências. E não toquei um sequer. Se for para ter aquela pessoa na sua vida, você tem que ver a palavra, fica sozinho, meu irmão. Não entre no pecado, não saia. Não tente, não perca a força de Deus. Ele desprezou a força de Deus, Sansão. O Esaú desprezou a força de Deus na vida dele, o primogênito de Jacó, que é a força, é chamada a força do homem, o primogênito, ele perdeu. Efraim, então, quando falava, tremia-se, foi exalçado em Israel, que eu acabei de a história que eu contei para vocês. Ele, que era o segundo de José, que foi o 11º filho, homem, entenda, de Jacó. José foi o penúltimo, o último foi Benjamim. Ele, um dos menores, você vê só, se tornou grande em Israel. Mas ele fez-se culpado em Baal e morreu. Onde é? Salário do pecado é a morte. Baal é ídolo, quer dizer, alguma coisa se tornou ídolo. Uma pessoa se tornar ídolo para você? Pastor Jair, você tem que conhecê-la. Se você pedir a Deus por olhar direitinho, está até de chifre, com garfo na mão. É o diabo. Não encontrei a mulher da minha vida. Mulher da sua vida é a mulher do casamento. Irmão. Mulher fora do casamento é o Satanás. Você não conhece como ela é bonita.
Não tendo ela, é o demônio que está ali. Não estou falando só disso, não, por favor, não quero ficar só nesse assunto, não. No dinheiro. Entenda bem, no ódio que você tem de uma pessoa, que vamos falar na segunda parte, que o amor supera o ódio. Estava escutando até uma canção bonita agora, que canta o Zé de Paula. O amor supera o ódio através do seu viver. Canção bonita de José de Paulo. O amor supera o ódio, mas você não consegue. Porque o ódio passou a ser um ídolo para você. Porque você se acha no direito, que você foi humilhado, você foi pisado, você foi traído, você foi xingado, você foi enganado. Mas, irmãos, foi o diabo. Não, foi aquela pessoa, ela foi usada pelo diabo, mas foi ela é ruim. Não, a sua luta não é contra a carne do sangue. Você está perdendo a força de Deus. Isso é uma tática do diabo. Para um, então, ele traz uma pessoa bonita. O outro, ele traz dinheiro. E o outro, ele traz um sentimento errado. E você fica com esse sentimento atrapalhando a sua comunhão com Deus. Amanhã você se depara com uma adversidade, seja uma doença, você não vai ter a força de Deus. Aí a depressão começa a aparecer. Aí começa a aparecer a ansiedade. Você começa a ser uma pessoa frustrada. A sua mente, você não consegue mais controlá-la. Você não é mais dono da sua mente. Você pensa o que não quer pensar. Não. A Bíblia diz, não há condenação para quem está em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quer dizer, quando você está no Senhor, não é o que você pensa, é o que você crê que funciona. Porque o Senhor que é a sua luz. Vem o mau pensamento, está amaldiçoado, mas você não fica sonhando com o diabo. Está amarrado, em nome de Jesus. Missionário Soares que diz que tem gente que para expulsar demônios tem que fazer cara feia, que o demônio só segue com cara feia, né? Não. Claro, não precisa fazer cara bonita para ele, não dar sorriso para ele. Aqui não, demônio. Fora, em nome de Jesus. Sou de Cristo. Mas qualquer que seja o pensamento, lembra? A moça bonita veio, fala moça, pessoal, homem fica mais fácil de falar moça, né? Fala, senhora, uma bonita que for lá, você está amarrado, sou morto por pecado, entenda bem. Mas vem a riqueza, não, o que me enriquece é a bênção de Deus. O que me agrada é a bênção do Senhor. Não perca a força de Deus. A palavra de Deus é a nossa força.